Bom dia, Bárbara. Bom dia, Ana. Bom dia, Gui. Mais um dia, mais uma live. Essa é a live de número 20, se eu não estou enganado. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Mais um dia começando o nosso dia juntos aqui. Bom dia, Milton. Bom dia. Ó, pra você que é novo aqui, deixa eu te falar, o que a gente faz aqui todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira, às 7h36 da manhã. Nós conversamos sobre coisas, sobre alguns conteúdos que podem nos ajudar a transformar o nosso potencial em potência. O que é o nosso potencial? São todos os nossos dons, são todos os nossos talentos, é toda aquela nossa capacidade que a gente tem de gerar alguma coisa, mas ainda não geramos. E o que é potência? É resultado prático, tá bom? Então a gente fala isso aqui sobre todas as manhãs, trazemos esses conteúdos diferentes, então a gente vai compilando durante as entrevistas esses pontos em comuns que as pessoas com resultado acima da média têm e a gente vem desenvolvendo isso ao longo da semana, tá? Então, bom dia Pimentel, bom dia Joana, Douglas, Luiz, sejam muito bem-vindos. Hoje o assunto vai ser muito legal, porque vai ser um assunto até especial, comemorativo dos 80 mil seguidores que batemos ontem. Então, vai ser muito legal. Bom dia, Lúcia. E ó, vamos começar essa live aqui compartilhando, clicando no aviãozinho, mandando para 2 ou 3 pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de vocês. Por que isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque não adianta você se desenvolver num ambiente onde as pessoas não têm essa cultura, porque senão o seu crescimento é limitado, as pessoas vão começar a te puxar para baixo, falar que você é maluco, e aí você vai desistir de se desenvolver, de ser uma pessoa melhor, porque você vai se sentir diferente das outras pessoas. Então você precisa que as pessoas ao seu redor, as pessoas com que você mais convive, se desenvolvam junto com você. Então você precisa mandar essa live para as 3, 4 pessoas que mais passam o dia junto com você, tá bom? E o segundo motivo é que quando você passa algo que você teve acesso para frente, você acaba sendo merecedor de ter acesso a outras coisas. E consequentemente outras pessoas acabam trazendo outros conteúdos, outros conhecimentos para vocês. E isso vira uma bola de neve na sua vida, tá? Entre crescer e contribuir, tá bom? Então bom dia Aline, bom dia Suzy, bom dia Marcela. Vamos começar a nossa live de hoje, tá? Então ontem, não sei se vocês viram, se vocês acompanharam os nossos stories aqui, nós batemos 80 mil seguidores aqui no Instagram. Então depois de um ano e 6 meses de projeto, bom dia Daiane, depois de 1 ano e 6 meses de projeto, batemos 80 mil seguidores aqui no Instagram. E eu separei 2 pilares para a gente conversar sobre isso, para a gente refletir e a gente levar esses aprendizados para as outras áreas da nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Depois de 1 ano e 6 meses de projeto, a gente alcançou a marca aí já de mais ou menos, passamos a marca de 250 milhões de visualizações, somando todas as plataformas. No TikTok a gente já está com 300 e quase 330 mil seguidores, no YouTube 10 mil seguidores, no Instagram 80 mil seguidores. E aí, o que a gente começou a observar nesse processo todo de você construir uma audiência, de você entregar um conteúdo através dessas plataformas? O primeiro pilar, que vai contra, inclusive, o que a maioria da internet diz, o que esses gurus da internet diz, é que todo mundo fala sobre constância. Você precisa ser constante, constância e tudo mais. E eu não concordo 100% com isso. A gente aqui percebeu que constância é um requisito básico quando o assunto é ter um resultado acima da média. Por exemplo, imagina um time de futebol que joga a Copa do Mundo, certo?
Aquele time ali, dentro daquele time, dentro dessa competição, todo mundo já treina todo dia. Todo mundo já treina 8 horas por dia. Todo mundo já tem uma alimentação X. Todo mundo já tem uma quantidade de horas de sono. Ou seja, todo mundo já é constante naquilo. Todo mundo já tem um mínimo para estar ali. Todo mundo já faz esse mínimo, esse básico, certo? Mas e como que dentro dessas pessoas que têm um resultado acima da média, como que dentro desse grupo ainda algumas pessoas conseguem se destacar? Porque dentro desse grupo, alguém que já faz tudo isso coloca alguma intensidade a mais em alguns fatores. Então, por exemplo, enquanto todo mundo treina 8 horas por dia, alguém fica lá depois do treino e treina mais 2 horas. Enquanto alguém erra durante um mês 3 vezes na alimentação, esse cara não erra nenhuma. Enquanto alguém abdica de 2, 3 horas de sono, porque ficou no celular, esse cara não erra o sono. Ele dorme perfeitamente. A qualidade do sono dele é muito melhor. Enquanto outras pessoas decidem ir uma vez no mês na balada, esse cara, ele decide não ir na balada nenhum dia. Então, o que a gente começou a perceber? Que mais importante do que a constância, que é um fator que está presente em todas essas pessoas, a pessoa que de fato se destaca é a pessoa que consegue ter essa intensidade maior que as outras pessoas. Então, é uma somatória entre você ser constante, mas você ser intenso. O que vai te destacar é as pessoas que conseguem ser mais intensos por mais tempo. Então, vou usar um outro exemplo aqui. Digamos que você vai na academia uma vez na semana e você foi toda semana na academia, durante o ano inteiro, uma vez na semana, sem falhar. Você foi uma pessoa constante. Mas provavelmente a sua evolução vai ser muito menor do que poderia ter sido. Por quê? Porque você não teve a intensidade necessária. Você teve uma intensidade muito baixa. Então, o você ser constante somente, ele não resolve. Ele não vai fazer você se destacar no meio de pessoas que já têm um resultado acima da média. O você ser constante, ele vai te destacar de uma média de pessoas onde a maioria nem constante é. Mas dentro dos melhores, dentro das pessoas que já têm um resultado expressivo, o somente ser constante não funciona. Então, por exemplo, a gente postar vídeos todos os dias, postar vídeo toda semana é ser constante. Postar vídeo todos os dias já é um nível de intensidade maior. Agora, postar 2 vídeos todos os dias, aí é uma intensidade ainda maior. Então, o que acontece? A gente, nesse processo de construir isso, aqui através do Instagram, a gente postava vídeo todos os dias. E depois postamos 2 vídeos por dia, durante muito tempo. Durante já há 1 ano e 6 meses. Então isso fez com que a gente crescesse bastante, construísse uma audiência, mas que a gente fizesse mais do que alguns outros produtores de conteúdo que já fazem isso. Então, você vai precisar achar esse ponto que na sua vida é ser o constante com a intensidade que você consegue colocar. Porque se você for na academia uma vez na semana durante o ano, você é constante. Mas você vai evoluir menos do que você poderia. Então, se você vai na academia 2 vezes na semana o ano inteiro, você é constante. Mas já a sua evolução vai ser maior, porque você foi mais intenso. Então, a gente precisa começar a dar essa importância para a intensidade, porque no final de tudo, o que vai nos destacar, de fato, é o quanto intensos conseguimos ser. O que não adianta? Não adianta eu, num dia, ser extremamente intenso e depois ficar 5 dias sem fazer nada. Por exemplo, o que a gente não poderia fazer aqui? Num dia postar 5 vídeos e no outro nenhum. Isso também não adianta, tá?
Então, assim, dentro da sua capacidade, dentro daquilo que você pode fazer, em qualquer área da sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida de academia, enfim, o quão intenso você consegue ser, qual que é o limite de intensidade que você consegue manter por muitos dias. Óbvio, você pode ir desenvolvendo isso, você pode ir aumentando isso conforme o tempo, tá? Mas você precisa estar ciente que isso é mais importante do que ser apenas constante, tá bom? Esse foi o primeiro pilar que a gente observou que influenciava diretamente nesse processo de você construir um resultado acima da média. E ó, vou ser bem sincero para vocês, tá? A gente achava que esses 80 mil seguidores, eles viriam muito antes. A gente achava que em 6 meses, 8 meses, eles viriam muito antes. Por quê? Porque na minha percepção, antes de começar tudo isso, as pessoas iam ter uma tendência muito maior de consumir esse tipo de conteúdo voltado para a educação. Mas qual foi o grande aprendizado que a gente teve? A gente começou a observar que hoje nós vivemos numa cultura onde a gente não consome educação, onde a gente não tem o hábito, a cultura de se desenvolver pessoalmente. Então a pessoa, hoje, ela quer ter um resultado mais expressivo, ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer ter um relacionamento melhor, com uma qualidade melhor, ela quer ter um emprego melhor, ela quer ter uma empresa melhor. Só que ela não entendeu ainda que esse resultado melhor, ele exige um conhecimento que a pessoa ainda não tem. E esse conhecimento que a pessoa ainda não tem, ela só consegue através da educação. Então, as pessoas não têm essa consciência. Então, para a maioria das pessoas, esse conteúdo que a gente está conversando aqui não é relevante. Então, por isso que você que está aqui nessa live hoje e está aqui comigo todos os dias às 7h36 da manhã, você tem uma vantagem competitiva no mercado hoje. Por quê? Porque você já tem a consciência de que esse conteúdo pode te levar para um outro lugar. Pode te dar uma base, pode te dar uma direção para você ter um resultado maior do que você tem hoje. Ou seja, você já está na frente de muitas pessoas. Muita gente. Porque hoje, a pessoa chega do trabalho e aí ela tem aquela falsa sensação de que ela é merecedora de ter um momento de descanso. É aquela típica frase, eu mereço, preciso desligar. E aí o que ela consome? Ela consome entretenimento, ela consome coisas que não vão agregar nada na vida dela, elas consomem uma pancada de coisas que vai fazer com que ela fique no mesmo lugar por mais tempo. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, são escolhas. Porque enquanto você estiver trabalhando naquilo que você está trabalhando, chegar em casa cansado, porque eu já vivenciei isso, eu sei como é. Você chegar em casa cansado, mas você não fazer nada diferente, não aprender nada diferente para sair dali, a tendência é que você continue ali. Então talvez hoje você não trabalhe com o que você goste, ou você trabalha muito mais do que você gostaria, ou você ganha menos do que gostaria, e você precisa ter essa consciência que o seu valor de mercado é esse. Então você precisa acumular um valor de mercado maior, ou seja, aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades para valer mais, para conseguir ganhar mais, para conseguir trabalhar em outro lugar, agregar valor em outro lugar, em outra empresa ou outro cargo dentro da sua empresa. Então, esse tipo de conteúdo aqui, ele precisaria ser normal, ele precisaria ser o padrão. Vamos usar o exemplo da China. Na China, por que a China se desenvolve numa velocidade muito grande? Porque lá, a cultura deles é 99% de desenvolvimento, 1% é entretenimento. E no Brasil as coisas são invertidas. Aqui no Brasil é uma quantidade gigantesca de pessoas consumindo entretenimento e uma quantidade pequena de pessoas consumindo educação. Então, isso vai refletir, obviamente, no resultado que as pessoas vão ter, em que o país vai ter. Então, por exemplo, o TikTok na China, os conteúdos que aparecem lá, 99%
são educativos. 1% é entretenimento. Aqui, no Brasil, o TikTok do Brasil, se você abre o TikTok e você passa 2, 3 vezes lá, você vai perceber que 99% do conteúdo é dança, é entretenimento, é piada, é fofoca, é pornografia, enfim. 1% é educação. E essa também é uma forma de um país atrasar o outro comercialmente. Porque quanto menos desenvolvido os países forem, mais poder esses países que detêm essa informação, essa educação, vão ter sobre os outros. Então você precisa começar a construir, desenvolver esse hábito, esse pensamento, essa forma de você consumir isso e se desenvolver diariamente. E trazer pessoas para isso. Para a gente criar um impacto genuíno e efetivo num país inteiro, a gente precisa mudar a cultura desse país. Só que para você mudar a cultura de um país, além de ser um processo longo, ele é um processo que precisa de muitas pessoas. Para a gente conseguir levar isso em outras camadas. Se você tem filhos, enfim, você precisa induzir, trazer essas pessoas para esse mundo. E esse tipo de conteúdo que a gente está falando aqui, esse tipo de conversa que a gente tem todas as manhãs, ele tem que ser uma parte normal do seu dia. E não uma parte especial do seu dia. Isso aqui tem que ser normal. Esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Tá bom? E qual foi o segundo pilar que eu consegui observar nesse processo de construir essa audiência, por exemplo, no Instagram? Primeiro, quando a gente iniciou essas postagens, a desenvolver esse conteúdo, as entrevistas, a gente fica naquela expectativa, né? De ter o primeiro vídeo que vai bater 10 mil visualizações. E aí você consegue bater os 10 mil visualizações. E aí, depois você fica na expectativa de ter o vídeo que vai bater 50 mil visualizações. Aí o vídeo vai lá e bate 50 mil visualizações. Aí depois você fica na expectativa de ter o primeiro vídeo que bata 100 mil visualizações. Aí ele vai lá e bate 100 mil visualizações. Aí depois você fica na expectativa de esperar o primeiro vídeo que vai bater 500 mil de visualizações. Aí até que esse dia chega. E aí depois você fica na expectativa do vídeo de 1 milhão de visualizações. E aí esse dia chega. Até que um dia veio aqui o Kaká Diniz, onde postamos um vídeo, postou um vídeo nosso aqui, e o vídeo deu 20 milhões de visualizações. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente cria uma expectativa muito grande em coisas erradas. A gente cria uma expectativa muito grande. A gente fica esperando muito tempo as coisas que não são as coisas certas. Por quê? Porque chegou o vídeo de 10 mil, chegou o vídeo de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões. Passava 1, 2 dias, começava tudo de novo. As pessoas queriam outro vídeo muito bom. Ou seja, você postava um vídeo muito bom e não importa se ele batesse 1, 2, 10 milhões de visualizações. No outro dia, você precisava postar de novo 2 vídeos muito bons. E não importa se aquele vídeo fosse muito bom ou fosse muito ruim. No outro dia, era tudo de novo. Então, o lance das visualizações é legal, muito, porque comercialmente muitas empresas olham para isso. Porque para a maioria das pessoas, se você não tem um número expressivo de seguidores, o conteúdo não é relevante. Então os números são legais. Mas o que de fato mudava, o que de fato a gente começou a observar que eram as coisas que faziam sentido. Era quando a gente conseguia de fato contribuir na transformação genuína de alguém. É quando a gente abre o direct e tem uma mensagem falando o quão a vida dela foi transformada, o quanto ela mudou a sua forma de enxergar o mundo, de pensar, o quanto os seus resultados foram mudados através dos conteúdos do Forjando. No final de tudo, não é sobre quantas pessoas viram o vídeo. No final de tudo, é sobre quantas pessoas viram o vídeo
e mudaram alguma coisa. É quantas pessoas foram transformadas. É quantas pessoas entenderam o cerne da mensagem. Então, melhor do que ter 1 milhão de visualizações num vídeo, é a gente estar aqui numa live com 12 pessoas todos os dias. Porque isso mostra que existem 12 pessoas comprometidas em de fato desenvolver alguma coisa diferente, em ter um resultado diferente. Então, quando a gente começa a entender e olhar para isso da forma que é, a gente sai da área do ego, da área das vaidades, que é o que mais existe na internet hoje. A gente sai daquele cesto, daquele mesmo recipiente onde a maioria dos produtores de conteúdo se encontram, que é o alimentar o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade. Então, o que cada vez mais vai chamar a atenção de outras pessoas? Tudo aquilo que for genuíno. Quando o seu negócio, quando a sua empresa estiver mais focada, se preocupar mais com o nível de impacto que ela consegue causar no seu cliente, maior vai ser o faturamento dela. Mais ela vai ser vista, mais ela vai ser indicada por outras pessoas. Quanto menos você se preocupa, se o seu grau de importância, se a sua visão, se o seu primeiro pilar da sua empresa, se a sua primeira métrica é o faturamento, é a grana, isso significa que, consequentemente, o impacto do seu cliente, o impacto nas pessoas através do seu serviço, do seu produto, ele é segundo ou mais planos. Ele está a partir do segundo lugar. Porque se o primeiro é número, é o faturamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você não precisa se preocupar com o número. Lógico que não. A empresa precisa ser lucrativa, ela precisa se sustentar, ela precisa dar dinheiro. O que eu quero dizer é que a gente está partindo para um momento de mundo onde as pessoas estão mais preocupadas em serem entendidas, em serem vistas pelas empresas e pelas outras pessoas, do que simplesmente comprar um bom produto ou um bom serviço. A gente está partindo para uma época, principalmente por causa da internet, do nível de informação que as pessoas têm hoje, inteligência artificial, que você ter um bom produto, um bom serviço, vai começar a ser algo muito básico. E aí o que vai diferenciar de uma empresa para outra? Putz, cara. O que vai diferenciar de uma empresa para outra é o nível de impacto que aquela empresa consegue causar na vida daquelas pessoas, daquele cliente. Então, trazendo aqui para o mundo da internet, o produtor de conteúdo que vai permanecer nos próximos tempos e que mais vai conseguir crescer é o cara que consegue causar mais impacto na vida da pessoa que está aí no outro lado da tela. Não o cara que se vangloria por ter o maior número de faturados na internet. A gente está começando a mudar essa percepção. Então, você precisa começar a olhar para si e falar, putz, o quanto de impacto eu consigo causar nas pessoas ao meu redor? O quanto de impacto a empresa que eu trabalho causa nos seus clientes? Tá? E pra gente finalizar aqui, eu quero trazer um pilar bônus para isso aqui, tá? Para nossa conversa hoje. Atrelado, que está muito atrelado a esse segundo pilar do impacto que a gente conversou aqui agora. Que é o seguinte. Quando a gente iniciou aqui as coisas com o Forjando, a gente tinha uma percepção de negócio. A gente tinha uma ideia do que isso seria, do que isso causaria, da forma que seria. Mas a gente, no passar do tempo, a gente começou a observar que era muito além daquilo que a gente imaginava. Então eu vou usar um exemplo aqui para você.
Um dia eu acordei e tinha uma mensagem de um cara. E essa mensagem ela dizia o seguinte: Vinícius, bom dia, provavelmente você não vai ver minha mensagem, mas eu estou passando aqui para te dizer que ontem à noite eu estava prestes a me matar. E graças a um vídeo que eu assisti, postado no Forjando, aquilo me trouxe mais esperança e eu decidi me dar mais uma chance. E esse dia foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi que não tinha nada a ver com o negócio, que não tinha nada a ver com conteúdo, não tinha nada a ver com marca, com patrocinadores, tinha a ver com a vida de outras pessoas. E o dia que eu entendi isso, o nível de responsabilidade, da minha responsabilidade, ele aumentou inúmeras vezes. Por quê? Porque naquele dia eu entendi que se eu tivesse ficado quieto, se eu não tivesse trazido para a internet aquilo que eu acreditava, talvez pessoas tivessem tirado a própria vida. Então o que você precisa entender? Todas as vezes que você deixar de fazer aquilo que você nasceu para fazer, pessoas vão ser prejudicadas. Todas as vezes que você deixar de falar aquilo que você acredita, de deixar de contar para as pessoas, de testemunhar os milagres que aconteceram na sua vida, pessoas vão estar tentando tirar a própria vida. Talvez você deixou de salvar inúmeras pessoas. Talvez pessoas que se mataram poderiam ter deixado de se matar se tivesse escutado uma palavra sua. Quando a gente fala de usar o máximo do potencial que a gente tem e transformar isso em resultados, é a gente conseguir usar todos os recursos que a gente tem, naturais, dons, talentos, recursos materiais também, para a gente impactar mais pessoas. E o você levar aquilo que você acredita na vida de outras pessoas pode salvar, pode mudar o rumo de muita gente. Então, quando você tem essa consciência disso que a gente está falando, o seu nível de responsabilidade, ele começa a ficar muito maior. Porque você começa a entender o valor que você tem na vida de outras pessoas. Você começa a entender a capacidade que você tem de impactar outras pessoas. E você começa a dar mais importância para isso. Talvez você não saiba disso. Talvez eu esteja aqui para te falar isso. Que você tem uma capacidade gigantesca de contribuir na vida de milhares de pessoas. Talvez você não acredite isso agora. Porque você não consegue entender ainda N fatores que a gente conversa aqui todos os dias. Mas saiba que por uma justiça divina, todos nós temos uma gama de recursos naturais, que é o que chamamos de dons e talentos. Todos nós teremos uma quantidade X de recursos materiais. E se a gente usar tudo isso para impactar e contribuir na vida de mais pessoas, a consequência é que a gente tem acesso a ainda mais recursos como esse. A consequência é que o nosso resultado seja cada vez maior. Porque esse é um princípio muito valioso. Então que a live de hoje e esses 3 pilares que a gente conversou aqui, ele sirva para nos tornar conscientes daquilo que a gente está fazendo hoje, daquilo que a gente tem a capacidade de fazer e o principal, daquilo que a gente está deixando de fazer. Porque quando você consegue enxergar o que você pode fazer e o que você está deixando de fazer, é natural que o seu senso de urgência comece a apitar aí dentro de você. Porque ninguém gosta do sentimento de impotência. Ninguém gosta do sentimento de desperdício. Então não desperdice os seus recursos naturais,
Não desperdice seus recursos materiais. Use isso para impactar mais pessoas. Use isso para transformar a vida de outras pessoas. Tá bom? Desejo para você uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a sua vida, te dê discernimento, te dê sabedoria. De usar, de colocar em prática tudo isso que falamos aqui hoje. E que você possa ter um dia abençoado, numa frequência muito elevada. Que você tenha acesso a coisas que você nunca nem imaginou. Que você seja tremendamente abençoado. E que você possa contribuir imensamente na vida de outras pessoas. Talvez nunca ninguém tenha te falado isso, mas você tem um valor gigantesco. Você tem um valor imenso. Você tem a capacidade, o poder de melhorar a vida de centenas de milhares de pessoas. E essas pessoas estão esperando você chegar na vida delas, para você trazer uma palavra, trazer um conhecimento, trazer uma experiência, trazer um testemunho. E juntos irem para um outro nível. Tá bom? Um beijo no seu coração. Na segunda-feira estaremos aqui de volta, se Deus quiser, às 7h36 da manhã. Conto com você e vamos juntos.